Olá, meu nome é Ligiane Gomes, eu sou psicopedagoga e neste vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre um período do desenvolvimento que é bem importante para toda a trajetória da infância da criança, que é a inteligência até os 2 anos de idade. Fica comigo até o final desse vídeo, a gente vai falar um pouquinho sobre a importância de não colocar as crianças nesse período nas telas, em frente às telas digitais. E antes da gente começar o nosso bate-papo, inscreva-se no canal, ative as notificações para que vocês possam receber semanalmente as nossas postagens. Um fator importante para o desenvolvimento da criança é a interação. A interação com os pais, com os objetos, com situações, desafios. Esse processo de interação, ele começa desde o nascimento da criança. No primeiro mês, a criança basicamente funciona por meio de reflexos. Os dois principais reflexos que a gente já nasce com eles é o da sucção e da preensão, que são os dois reflexos que vão possibilitar que a gente sobreviva, né? Por volta aí de 1 a 4 meses, esses reflexos, eles deixam de ser reflexos e se tornam hábitos. Ou seja, a criança, ela já começa a ter uma relação, uma interação com os objetos. Por exemplo, ela leva o dedo à boca involuntariamente. E aí, ela começa a fazer esse movimento repetidas vezes. E aí são inúmeras as interações que a criança estabelece nesse período para que as interações elas se tornem hábitos, ou seja, são movimentos que a criança ela vai repetindo. Aliás, nesse período, até os 24 meses, ou seja, até os 2 anos, a criança ela vai agir por percepções e movimentos. Por isso que é um período muito importante, porque ele vai fundamentar todas as estruturas cognitivas que serão ampliadas aí ao longo do desenvolvimento. Ou seja, a base fundamental do desenvolvimento cognitivo é até os 2 anos de idade, onde esses esquemas eles vão sendo ampliados e melhorados. Por volta dos até 4 meses também é onde aparece o primeiro sorriso social. Porque os primeiros sorrisos da criança, eles são ainda condicionados por meio de reflexos. Mas a partir dos 4 meses, eu já começo a interagir de uma outra maneira com o meu pai, com minha mãe ou com os meus familiares. Uma outra coisa interessante é que a criança, ela usa o corpo para conhecer. Então, todas as suas reações, elas vão estar centradas no próprio corpo. O início de pegar as coisas, como eu disse, levar o polegar à boca, erguer a perninha. E depois desse momento, a gente vai ter aí, por volta dos 4, 8 meses, as reações, ou seja, os movimentos, eles vão pressupor duas coisas: os objetos e o movimento do próprio corpo. Ou seja, há uma evolução aí bem interessante. Por quê? Porque ela vai começar a testar como os objetos se comportam. Então, é aquele momento em que a criança bate o pé no móvel, gosta do efeito provocado, bate de novo, bate inúmeras vezes. Quando a gente dá a chave do carro para ela, ela derruba no chão. E aí a gente pega a chave de novo, ou seja, esses movimentos repetitivos que a criança produz com os objetos, eles são muito importantes para que a criança vá estabelecendo, criando esquemas, estruturas de conhecimento dela com os objetos que estão aí no mundo. Uma outra coisa importante também nesse período dos 4 aos 8 meses é referente à imitação. A imitação, a criança ela só consegue imitar aquilo que ela consegue visualizar. Então, nesse período do desenvolvimento, o que a criança consegue imitar? O bater palmas, o dar tchau, abanar a mãozinha, todas as reações que ela consegue ver fora do corpo dela. Por quê? Porque ela não tem ainda as estruturas para que ela possa pensar
imaginar isso sem o objeto estar presente. Isso ela só vai conseguir num próximo momento, por volta aí dos 8 aos 12 meses. Aí ela já consegue mandar beijo, né? Mandar beijo, consegue piscar, né? Quando você fala, dá uma piscadinha, ela consegue piscar isso, ou seja, ela começa a coordenar os movimentos que não precisa estar no campo visual dela. Isso é um progresso muito grande da criança. Por quê? Está mostrando que ela está caminhando para o período das representações. Ou seja, ela consegue já guardar minimamente alguns movimentos, algumas percepções que não estão no campo visual. Num outro período, dos 12 aos 18 meses, a criança ela começa a testar. Eu costumo falar que ela começa não que ela tenha intencionalidade de ser um pequeno cientista, mas todos os objetos ela começa a testar. Pensa numa criança que está numa banheira. Ela afunda o objeto para ver se ele boia, qual afunda, qual boia. Ela tenta pegar os objetos para trazer próximo dela. Tudo isso são atividades em que ela está mostrando uma inteligência. Mesmo que seja uma inteligência prática, pautada ainda nos objetos, o que significa isso? É preciso que os objetos tenham também uma reação ao movimento dela, para que ela vá direcionando as suas próximas manifestações. Então, os objetos, eles servem como suporte para que ela consiga planejar futuras ações. Ou seja, isso não está ainda no nível abstrato. Ela não consegue fazer isso sozinha, porque ela não adquiriu ainda as representações, que vai ser muito importante, vai ter início com o aparecimento da linguagem aos 24 meses. O aparecimento da linguagem é marcante do desenvolvimento infantil. Por quê? Justamente porque se inicia a representação. E o que é a representação? É a nossa capacidade de trocar uma coisa no lugar da outra. Para a gente falar bem simplificado, mas é quando a gente troca significante e significado. A gente não precisa mais de um objeto para representar o que ele significa, que é quando a criança começa a brincar, fazendo de conta que é mamãe, fazendo de conta que é professor. A linguagem é fundamental para o processo das representações. Com a linguagem, a criança aprende a se comunicar oralmente e socialmente. A linguagem, ela amplia significativamente o repertório da criança e as possibilidades de atuação no meio ambiente. A linguagem, ela mostra pra gente que a criança ela tem um tipo de lógica. Vamos pensar de novo na criança falando. Desde quando ela começa esse processo de linguagem, ela não inverte as frases. As frases, elas continuam tendo lógica. Por exemplo, a criança vai falar, eu quero um copo de água. Quando ela tem aí muito pequenininha, ela não consegue construir essa frase ainda, ela não vai falar água eu quero e nem água quer. Ela mostra que tem uma lógica. Ela pode não falar as palavras adequadamente, ela pode ter lapsos, né? Faltar algumas palavras, mas a estrutura lógica, ela existe. Por quê? Porque o adulto fala com ela. É muito importante que a criança, além dessa interação com os objetos, ela esteja presente num ambiente em que haja a linguagem. Seja linguagem verbal, seja linguagem não verbal. E como que a gente pode auxiliar nesse processo de desenvolvimento cognitivo da criança? Primeiro, colocando a criança em situações em que ela possa explorar o ambiente. Com objetos, até mesmo situações desafiantes,
leitura, brincadeira ao ar livre, em que ela possa se movimentar e descobrir novas formas de interagir com o mundo. Isso é fundamental, é super importante. Lembra que eu disse no começo do vídeo que eu ia falar sobre as telas digitais? É isso mesmo. As telas digitais, elas não devem fazer parte da rotina da criança até os 2 anos de idade. Existe uma determinação da Organização Mundial de Saúde que até os 2 anos as crianças não podem, né, não devem, é uma recomendação, elas não devem ficar expostas às telas digitais, tanto a TV como o smartphone. Por quê? O ambiente digital, ele é extremamente estimulador. Então, ele causa uma hiperestimulação. A hiperestimulação, ela favorece o pensamento rápido, processamento de informações rápidas e ele muda muito rapidamente. O que significa isso em termos cognitivos? Que a criança ela perde a possibilidade de começar a elaborar informações mais complexas. Por quê? Porque no ambiente das telas isso já mudou. Isso muda muito rápido, ela não consegue fazer essa elaboração. Alguns estudos mostram que a exposição frequente às telas até os 2 anos, ela prejudica consideravelmente a quantidade de substância branca do cérebro nas áreas da linguagem e da alfabetização. Ou seja, a criança hiperestimulada pelas telas digitais, elas podem ter problema de alfabetização lá por volta dos 6 anos de idade, né, no processo de alfabetização. Prefira brincadeiras em que a criança utilize o corpo, utilize os objetos, que ela possa criar, possa imaginar. Memória e a imaginação são fundamentais nesse processo, que vai ajudar com que a criança imite situações sem que os objetos estejam presentes. Ou seja, eu posso dançar porque eu já sei como é que dança, já tenho essa imagem na minha cabeça. Eu posso imitar a minha mãe, eu posso imitar o médico, eu posso fazer de conta que eu sou o médico. Então, atividades de memória e imaginação são fundamentais nesse processo. Uma outra coisa, leitura. A leitura faz com que a gente tenha momentos de parada para refletir. Então, contar histórias, pegar um livrinho, mesmo que a criança vá lendo, virando as páginas, tem momentos em que ela para e ela fala, olha o bichinho que está aqui. Esses momentos de parada são os momentos de processamento de informações, em que nas telas digitais isso é muito rápido. Então a gente precisa favorecer que as crianças possam construir esquemas, né? Então tudo isso que eu falei para vocês, imaginação, a memória, faz parte de uma estrutura desse período que vai definir os períodos subsequentes. Por isso que é tão importante a gente ter um olhar para a criança que a resguarde de tanta hiperestimulação, porque a hiperestimulação ela não vai deixar com que esses processos aconteçam de maneira mais efetiva. Espero ter colaborado com vocês. Curta esse vídeo, deixa o seu like e até semana que vem.